Lua nova é um dia de adoração. Rosh Chodesh ze Yom Pulham. Lua nova é dia de adoração. Ou Yarecha Chodesh ze Yom Pulham. Rosh Chodesh hu Yom Pulham. Yarecha Chodesh hu Yom Pulham. Uma vez que literalmente Yarecha é lua, não é? Então, esta é a finalidade deste belo áudio-vídeo Shiur, né? Com apenas 60 referências, né? De antemão, otimamente bem-vindos, Bishem Yahushua Amen, em o nome de Yahushua Amen. Postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se no nosso canal oficial aqui em YouTube. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, não é? Então, apenas 60 referências, né? Rosh Chodesh nova, Shiur, estudo, lição. Apenas 60 referências, observando que com 4 referências, né, nós temos um dogma, né, e a partir de 8 referências nós temos. Então, por que não podemos dizer, né, a doutrina da lua nova, né, a doutrina de Rosh Chodesh, né, apenas 60 referências. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Mas vamos dar início, né, a este belo áudio-vídeo Shiur, né, de acordo com a Ketuv Shel Yahu, né, uma escritura de Yahu. Vamos às referências, vamos a primeira delas, né, em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 8, 5, 13 e 14. No capítulo 7, Noah, né, e sua família entram em arca, ou entram na arca. Berosh Chodesh, na lua nova, no primeiro dia do mês, né, as águas do dilúvio diminuem. No capítulo 8, que é o que vamos agora. Sefer Bereshit, livro de Gênesis 8, 5. Veamaim, né? E a água foi minguando até o 10º mês. No 10º mês, Berosh Chodesh, em lua nova, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, portanto, no mês de Tevet, né? No 10º mês, que corresponde aos meses de dezembro e janeiro. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Veja que depois deste grande dilúvio, né, universal, né, a água do dilúvio diminui, tá certo? Berosh Chodesh, né, em lua nova, não é? Coincidência, não? Eu não sei se muitos sabem, né, mas o nosso querido mestre Yahushua, como veremos a posteriori, ele ressuscitou, não foi no domingo, foi num dia de lua nova. Rosh Chodesh, Baruch Hashem, que é o primeiro dia da primeira semana de cada mês lunisolar, não é? Então, de acordo com o calendário lunisolar, a primeira semana tem 8 dias, tá? Então, antes mesmo do dia de domingo, ou seja, que esses dias são profanos, né, como a gente sabe. Mas aí nós temos
Rosh Chodesh, tá? Depois é que vem o domingo. Então vamos seguir. Depois Noé solta, né? Ou Noé solta um corvo e uma pomba. Berosh Chodesh, né? Em lua nova, em primeiro dia de mês, né? Então, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 8:13. No ano 601 do mês primeiro, né? Qual o mês primeiro? Abib, né? Aviv ou Nissan, né? É o mês 1. Berosh Chodesh, né? No primeiro dia do mês, secaram-se ou secou-se a água sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra, né, Eretz, estava enxuta. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, não é? Então, observem, não é? Sefer Bereshit, livro de Gênesis 8:13. No ano 601, no mês primeiro, Berosh Chodesh, em lua nova, em primeiro dia de mês, secou a água sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Então vamos seguir. Sefer Shemot, né? Livro de Êxodo 42:17. Berosh Chodesh, em lua nova, no primeiro dia do mês, Elohim ordena a Moshe levantar o Mishkan, tabernáculo móvel. Disse, pois, Yahu a Moshe, né? Vaiomer Yahu el Moshe lemor. No primeiro mês, Berosh Chodesh, na lua nova, no primeiro dia do mês, levantarás o Mishkan, que é o tabernáculo móvel, né? Ochel Moed, né? Da tenda da revelação. Olha só, então o tabernáculo móvel, né? O Mishkan foi levantado, né? Na lua nova. Berosh Chodesh, né? Ou em lua nova, né? É levantado o Mishkan. E agora o 17. E no primeiro mês do segundo ano, Berosh Chodesh, na lua nova do primeiro dia do mês, né? Portanto, o Mishkan, ou tabernáculo móvel, né? Foi levantado. E todos sabem que o Mishkan, o tabernáculo ou tabernáculo móvel, foi sempre coberto por uma nuvem, né? Que é a presença elohínica, né? A sua Shekinah. Tudo isso consta, né? Em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Shemot, livro de Êxodo 42:17. Agora ainda em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Vaikra, livro de Levítico 23, 24 e 25. Fala aos filhos de Israel, no sétimo mês, Berosh Chodesh, em lua nova, em primeiro dia de mês, haverá para vós descanso solene. Olha só, descanso é por é adoração. Com memorial, teruá, toque de chofar, uma Mikra Kodesh, santa convocação, toque, né, de alegria, boas-vindas, festa, né, Purham, adoração. Nenhum trabalho servil fareis, e oferecereis o dízimo queimado a Yahu. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. A gente sabe que o dízimo é oferecido, né, Bepurhanot, em adorações. Shabat de descanso vos será, e afligireis as vossas nefeshot, almas ou pessoas, desde a tardinha, no dia 9,
do mês até a outra tarde guardareis o vosso Shabat, são as festas solenes ou as festas fixas, não é? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, no primeiro dia, não é? Haverá Mikra Kodesh, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estas são as festas fixas de Yahweh, que proclamareis como Mikra Kodeshim, santas convocações para oferecer-se a Yahweh o dízimo queimado, o holocausto, o dízimo de cereais, sacrifícios, né? Sacrifícios de louvores, inclusive, e dízimos de libação, cada qual em seu dia próprio. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. E ainda em plena Malca Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bemidbar, livro de Números, 29:1. Aqui, Berosh Rodas, em lua nova, no primeiro dia do mês, Yom Teruah, festa das trombetas, né? A Maserot Behag, a Shofarot, os dízimos na festa dos chofares. Olha só, no 7º mês, né, que é o mês de Tishrei, que é o mês mais forte do ano, espiritualmente falando, né? Inclusive tem um ano novo material, né? No mês de Nissan, Abib ou Aviv, mas tem um ano novo espiritual no 7º mês de Tishrei. Então, no 7º mês, Berosh Rodas, em lua nova, não é? Ou no ano novo espiritual, não é? No primeiro dia do mês, né? Tereis uma Mikra Kodesh, né? Uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, será para vós Yom Teruah, dia de toque de chofar. Olha só, olha que forte, não é? Anunciando a força desse 7º mês de Tishrei, de acordo com o calendário lunisolar de Elohim, que é o verdadeiro calendário judeu, não é o calendário rabínico, não é? Que, a bem da verdade, é um calendário gregoriano disfarçado, né? Então aí a gente observa os dízimos, né, nas festas de Elohim. E quero falar mais aqui, Rosh Hashanah também, tá certo? Rosh Rodas, Rosh Hashanah, ou seja, lua nova, não é? Que é a lua nera, a lua negra, 100% negra, né? Ou 100% preta, 100% escura, ela possui 0% de iluminação, né? E o ano novo, né? Tá certo? É as duas coisas, né? Rosh Rodas e Rosh Hashanah, tá? Que a gente chega à época e fala, né? Shana Tová, né? É um bom ano, etc, né? Uma saudação, uma felicitação, né? Para um bom ano, né? Shana Tová ou Metuká, né? De um ano bom e doce. Então vamos seguir. Para aquelas pessoas céticas, né? Que eu já vi, né? Várias pessoas refutando que Rosh Rodas não é um dia de adoração. E aqui nós falamos e provamos por A mais B, que é igual a AB, que Rosh Rodas, a lua nova, a lua nera, a lua negra, é sim um dia de adoração ao Todo-Poderoso. Ninguém vai adorar a lua não, gente, por favor. Venhamos e convenhamos, né? Adora a lua quem não adora Elohim nas datas corretas, tá? Aí isso é um outro estudo para saber que lua é essa, né? Isso é um outro estudo. Então vamos voltar aqui para o nosso foco. Dízimos nas festas de Elohim, semelhantemente aos 15 dias, olha, sempre dia 15, tá vendo? Do 7º mês, Mikra Kodesh, santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas por 7 dias celebrareis a festa de Yahweh.
Aqui se trata da festa das cabanas, né? Que é do dia 15 ao dia 22, ou seja, de Shabat a Shabat, né? Conforme o Sefer Yeshayahu, o livro 66, 23 e 24. Né? Aliás, todo o Sefer Yeshayahu, né? Sefer Yeshayahu, todo o livro de Isaías, né? 66, de 1 a 24, né? Todo ele é importante falando sobre este maravilhoso dia, né, de Rosh Chodesh, né? E que nós estamos fazendo aqui este belo áudio-vídeo Shiur, em que nós realmente devemos adorar Adonai Yahweh Elohim Tsevaot, o soberano Yahweh Elohim dos exércitos, né? Em lua nova, né? Berosh Chodesh, ou na lua nova. Vamos seguir. Então, em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bemidbar, livro de Números 33, 38. Leiamos, né? As jornadas, né? De Mitzroim, Le Moab, né? Ou seja, as jornadas do Egito até Moab, Berosh Chodesh, em lua nova, em primeiro dia de mês. Então, Aharon, né, a Cohen, ou Arão, o rabino, subiu ao Monte Hor, conforme o mandado de Yarro, né, e ali morreu no 40º ano, depois da saída, Abnei Israel, filhos, né, dos filhos de Israel, né, da Eretz Mitzroim, ou da terra do Egito, no 5º mês, Berosh Chodesh, em lua nova, no primeiro dia do mês, Elohim manda lançarem fora moradores de Canaã, ou de Canaã, né? E depois a gente vê que também disse Yarro a Moshe, né? Nas planícies de Moabe, junto ao Yarden, na altura de Jericó, né? Que nós teríamos até mesmo até os confins da terra, até os confins a Eretz, né? Ou Shel Eretz. Sefer Shemuel Aleph, livro de 1 Samuel 20, ou capítulo 20, versos ou versículos 5, 18, 24 e 27. Rosh Chodesh, lua nova, é quando Davi interroga Yahonatam, que é Jonatas, né? Respondeu David, né, que é Davi, a Yahonatam, ou Jonatas, eis que amanhã é a Rosh Chodesh, lua nova, e eu deveria sentar-me com o rei para comer, porém deixa-me ir, e esconder-me-ei no campo até a tarde do 3º dia. Olha só, porque era dia de adoração, não é? Tá bom? Dia de adoração, né? Não é porque era não, né? E continuará sendo. Sefer Shemuel, Aleph, livro de 1 Samuel 20, capítulo 20, versos ou versículos 5, 18, 24 e 27, né? Lemos os 5, agora vamos ler o 18, né? Aliança de Yahonatam, né? David, né? A aliança, né? A Brit, Yahonatam, David, ou a aliança de Jonatas com Davi. Leiamos, disse-lhe ainda Yahonatam, ou Jonatas, amanhã é a Rosh Chodesh, lua nova, e notar-se-á a tua ausência, pois o teu lugar estará vazio. Agora vamos para o 24, Sefer Shemuel Aleph, livro de 1 Samuel 20, 24. Escondeu-se, pois, David, ou Davi, no campo, e sendo a Rosh Chodesh, lua nova, sentou-se o Melech, ou rei, para comer. Ora, por que sentou-se para comer? Porque é festa, não é? Então, na festa é proibido a gente fazer jejum, não é? Nós temos que comer, beber, não é? De preferência em comunhão, ou até só mesmo, não é? Não é indicado que façamos jejum nestes yamim, ou nestes dias, né? De pulhanot, de adorações, Shabat, Shabatot, né? Shabates, né?
Rosh Chodesh, lua nova, Rosh Chodeshim, luas novas, né? Hagim, Moadim, né? Festas, épocas festivas, né? Como a Hag Pesach, Hag Sukkot, Hag Shavuot, a festa da Páscoa, né? A festa das semanas e a festa das cabanas, né? Que é o Sukkot, ou a Sukkot, né? É, Baruch Hashem, Baruch Rabá. Vamos ver aqui o 25, né? Verso 25. E sentando-se o rei, né? Ou Melé, como de costume, no seu assento junto à parede, e Ahunatam, ou Jonatas, né? Sentou-se defronte dele, e Abner sentou-se ao lado de Shaul. E o lugar de Davi, né? David, ficou vazio, tá? Entretanto, Shaul, né? Ou Saul, né? Não disse nada naquele dia, pois dizia consigo: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo, né? Então você veja que o Lashon Hará, né? A língua peçonhenta, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja das pessoas que têm um forte Yetzer Hará, né? Uma forte inclinação para o mal, né? E pensa logo as piores coisas, né? Que a pessoa não está limpa, né? Não está purificada e por isso não está adorando. Alguma coisa ele fez, alguma coisa ele aprontou, etc. Então vamos seguir, porque tem que conhecer a cultura do nosso povo, gente. Sefer, agora em plena Tanar, temos aqui referências de Torá, agora vamos dar referência de Tanar. Sefer Shemuel Aleph, livro de 1 Samuel, não é? Ainda, né? Capítulo 20, versos ou versículos 5, 18, 24 e 27. Vamos ver aqui o 27, né? Sucedeu também no dia seguinte, o segundo de Rosh Chodesh, lua nova. Interessante essa parte aqui, tá certo? Que o lugar de Davi, né, ficou vazio. Perguntou pois, Shaul a Yahunatam, né, ou Jonatas, né, seu filho, né, porque o filho de Ishai, Jessé, não veio comer nem ontem nem hoje, né? Aí uma pergunta natural, tá certo? Agora, veja bem, e sucedeu também, olha aqui, Sefer Shemuel Aleph, livro de 1 Samuel 20, 27. Sucedeu também no dia seguinte, ou seja, o segundo de Rosh Chodesh, o segundo dia. O que quer dizer isso, né? É muito importante isso aqui, porque o primeiro dia, ou seja, é a noite, tá certo? A noite é para Purham, para adoração, né? E o dia serve para indicar quando será o próximo Shabat, não é? É assim que o nosso povo sabia quando era Shabat, né? Na antiguidade. Baruch Hashem, e hoje em dia, por meio inclusive do calendário sideral, não é? Que é o calendário celeste observando os astros, né, no céu, tá certo? Mas nós temos, né, por felicidade, o calendário da World Last Chance, né, que traduzindo significa a última chance para o mundo, e de fato é a última chance. É o único calendário correto em todo o planeta, que é o calendário lunisolar autêntico, genuíno, tá bom? Quando é lua nova mesmo. Então, muitos querem guardar do seu bel prazer, da sua bel forma, né? Da sua forma, né? Observam a lua nova errada, não é? A lua nova não tem aquele corner de luz, né? No canto inferior, aquele risco, né? Aquele raio de luz, tá certo? Não tem, isso foi um costume babilônico, né? Temos o estudo em o nosso canal, podem procurar. Tá certo, eu não me lembro aqui o nome, mas temos, né, com certeza, deve ser sobre a lua nova, inclusive, também, né?
Tá certo? Então a lua nova verdadeira é a lua nera, né? A lua negra, ela possui 0% de iluminação. A lua preta, a lua escura, 100% preta, 100% nera, 100% negra, 100% escura. Pois ela possui 0% de iluminação. Baruch Hashem, inclusive essa lua crescente, né, junto com a estrela, né, de 5 pontas, né, que invertida vira o queixo de Baphomet, né, é o símbolo, inclusive, do Islã, né, daqueles países, naquelas nações comunistas, né, do islamismo xiita, não é, que radical, do radicalismo, né, que cortam as cabeças das pessoas que não têm a mesma emuná ou fé, né? Baruch Hashem, que é o extremismo, né, religioso, né? Então vamos voltar para cá. Eu tenho uma curiosidade aqui, ó, no verso 41, tá certo? Sefer Shemuel Aleph, né? Livro de 1 Samuel, 20:41. Logo que o moço se foi, levantou-se David, né, que é Davi, da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, o Beeret, né? Vai ser Tahu, né? Ou seja, adorou, inclinou-se 3 vezes. Ora, isso é um costume também que muitos não sabem, né? Essa inclinação de inclinar-se 3 vezes, ou seja, uma para a esquerda, outra para a direita e outra para o meio, né? Como sinal de pulham, sinal de adoração. E aí estava, por ele estar com Yahonatan, né? Ou com Jonatas, né? Beijaram-se um ao outro. Ora, eu já vi pessoas que defendem o homossexualismo dizendo que aqui foi um beijo, não é sexual. Não tem nada a ver, gente. Isso aqui é o que nós conhecemos como ósculo santo, é o costume do nosso povo, né? Beijar, beijar no rosto, né? Até às vezes 1, 2 ou 3 vezes, ou até mais, né? Tá certo? Então, o ósculo santo é um costume semítico, né? Então, errais por não conhecer, né, a escritura e também os costumes, né, os costumes do nosso povo, Baruch Hashem, e choraram ambos, mas Davi chorou muito mais. Então, vamos voltar aqui. Aqui foi só uma curiosidade, teremos mais para frente, mais curiosidades também, tá certo? Mas vamos seguir. Observando que nós deixaremos estas referências, certo? Não sei se na descrição ou nos comentários, mas deixaremos abaixo. Já está tudo pronto aqui, pela misericórdia de Hashem. Então vamos seguir. Sefer Melechim Bet, né? Livro de 2 Reis, 4:23. Disse ele: por que queres ir ter com ele hoje? Não é Rosh Chodesh, lua nova, nem Shabat. E ela disse: tudo vai bem. Olha, tá vendo? Como quem diz assim, não é? Por não ser Shabat nem lua nova, pode ir, não é? Com ele hoje, não é? E ela disse: tudo vai bem, quer dizer que tudo numa ótima, porque não era dia de adoração, gente, por favor. Então aqui consta em Sefer Melechim Bet, livro de 2 Reis, 4:23. Tá bom? É quando o azeite da viúva é aumentado por Elisha, né? E aí vem o filho da sunamita. E depois, Amevet Shel Apam Hu Rossir, a morte da panela é removida. Olha como é forte o Rosh Chodesh, né? As consequências, né? Até uma coisa de morte, livramentos fortíssimos, fortérrimos, inclusive ressurreições e também profecias, como veremos adiante, são feitas, né, Rosh Chodesh, em lua nova, na lua nera. Sefer Melechim Bet, né, livro de 2 Reis, 4:23, né? E depois no capítulo 5, né,
Atzerat, né? A lepra sai de Naamã. Atzerat, ou Tzerat, a lepra. Atzerat, né? A lepra sai de Naamã. Tzerat, lepra. Vamos seguir. Em plena Tanar, em plena escritura hebraica, né? Conhecida popularmente, também equivocadamente, por Velho Testamento, porque se tem o Velho, tem o Novo. Se tem o Novo, tem o Velho, consequentemente, então dá a ideia de duas alianças, né? Duas Brit, né? Duas alianças, ao passo que nós só temos uma Brit, uma aliança, né? Que é a Devar Yahweh, a palavra de Yahweh. Esta aliança foi quebrada pelo nosso povo, né? E foi consertada por meio de Brit Hadashah, da aliança consertada, conhecido também equivocadamente e popularmente por Novo Testamento, que a bem da verdade é a aliança consertada, né? Ou a nova aliança, não é? Aliança conhecido também equivocadamente por nova aliança, né? A bem da verdade é a aliança consertada, a aliança renovada, a aliança restaurada, né? Ou extensão de Torá, os escritos, né, judeus messiânicos. Então, Sefer Devari Ayamin Aleph, livro de 1 Crônicas 23, 31, Sefer Devarim ou Sefer Devrim, né? Ou Sefer Devrai, né? Como queiram, a pronúncia norte-americana, né? English. Então, Sefer Devarim Ayamin Aleph, livro de 1 Crônicas 23, 31. Rosh Hodesh, lua nova, e ofereceram continuamente perante Yahweh todos os holocaustos, né? Todos os dízimos, né? Nos Shabbats, né? Shabbatot, nas Rosh Hodeshim, luas novas, e nas festas fixas, segundo o número ordenado. Olha bem, gente. Observa direitinho, eu vou repetir novamente, olha. No bom português, né? 1 Crônicas 23, 31. E ofereceram continuamente perante Yahweh todos os dízimos dos Shabbats, ou Shabbatotes, né? Nas Rosh Hodeshim, luas novas, e nas festas fixas, segundo ordenado. Então, gente, por favor, mais claro que isso, nem água. Claro que Rosh Hodesh, lua nova, lua nera, é dia de adoração ao grande rei, tá? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, né? Esta lua que o nosso povo guarda, a lua crescente, né? Que tem aquele risquinho de luz, inclusive, que já falei junto com a estrela de 5 pontas, né? Que invertida vira o queixo de Baphomet, ou Baphomet, tá certo? Essa lua, né? Inclusive representa o chifre, né? De Esetam, né? Do inimigo, do adversário, né? Do perverso. Baruch Hashem, lamentavelmente, né? E a gente vê hoje, né? Esta chamada nova, né? Na verdade é uma velha ordem mundial, uma VOM, né? É uma antiga ordem mundial, né? Uma OM, a bem da verdade, né? Dominando tudo, não é, por meio do comunismo socialista progressivo ou progressista de esquerda, não é? Baruch Hashem, porque faz parte da agenda, não é? Da agenda 2030, né? A agenda da ONU, né? Etc, etc. Valeu? Então, muitos ainda pensam que isso é teoria da conspiração, não é? Mas é prática mesmo, tá? A prática da conspiração. E voltando para cá, no verso 32, também teriam a seu cargo Orkel Moed, tenda da revelação, Macom Kedosh, lugar sagrado, e os filhos de Arcarom, né, os seus Ahim, ou irmãos, no serviço da Bet-Yahu, da casa de Yahu. Gente, mais claro que isso é impossível. A gente está vendo aqui, ó, mais uma. 1 Crônicas 23, 3:1, e ofereceram continuamente perante Yahweh todos os dízimos, né, nos Shabbats, das luas novas e das festas fixas, segundo o número ordenado. Então vamos seguir. Para quem acha pouco, vamos seguir. Ainda em plena Tanar, escritura hebraica, não é? Rosh Hodesh, 2 Crônicas 2:4.
Eis que vou edificar uma bete, né? Ou casa, né? Ao nome de Yahweh, meu Elohim, e lhe consagrar para queimar perante ele incenso aromático, para apresentar continuamente o pão da preposição e para oferecer os holocaustos da manhã, da tarde, da manhã e da tarde, nos Shabatot ou Shabats, né? Nas Roshi Hodeshim, luas novas, e nas festas fixas de Yahweh Elohim, né? Ou de Yahweh nosso Elohim, o que é obrigação perpétua, ou seja, Leolam Vaed, para todos sempre, gente. Veleu Lemeu Lamino, e por toda a eternidade. Isso aqui consta, ó. Quem quiser pode ir para a escritura de Yahweh, Ketuv Shel Yahweh, que indica que adquiram, né, urgentemente, tá bom? Porque do jeito que a coisa vai, daqui a pouco vão querer proibir também. Segunda Crônicas 2:4. Eis que vou edificar uma bete, né? Ou casa ao nome de Yahweh, meu Elohim, para lá consagrar, ou para consagrá-la, né? Para queimar perante ele incenso aromático, para apresentar continuamente o pão da preposição e para oferecer os holocaustos da manhã, da tarde, nos Shabatot ou Shabbats, e nas Roshi Hodeshim, ou Beroshi Hodeshim, em luas novas, e nas festas fixas de Yahweh Elohim, Yahweh nosso Elohim, o que é obrigação perpétua disso, né? Leolam Vaed, para todos sempre, Veleulemeu Lamino, e por toda a eternidade, gente, por favor, mais claro que isso, nem H2O, nem água. Sefer Devri, Ayamin Bet, né? Livro de 2 Crônicas, 2:4, tá? É quando começa a construção, né? A Bet Amikdash, né? Do templo de Elohim. Então vamos seguir. Em plena Tanar ainda, Sefer Devarim, Ayamin Bet, livro de 2 Crônicas, 8:13, né? Leiamos, né? Aqui inclusive fala, né? Ashilos Amaserot Shel Ashilos Hagem, os 3 dízimos das 3 festas, tá? Observando que Rosh Hodesh, né? Yahushua representa o dízimo de Elohim. Yahushua representa o sacrifício de Elohim, do poderoso. Yahushua é o cordeiro de Pessa, né? Yahushua Zeakevesh Elohim, portanto, Yahushua é o cordeiro de Elohim. É o cordeiro pascal, né? Lembrando também que dizimar é sacrificar, sacrificar é dizimar, holocausto é igual a sacrifício, que é igual a dízimo, né? E aqui fala na Aron e Arro, Arca de Arro, né? Korbanot, sacrifícios, né? Ou dízimos, tá? O que é diferente é a contribuição, mas oferta e dízimo é uma coisa só, gente, tá bom? Então, quanta diferença, né, do sistema religioso geral, né? Então, Shlomo, ou Salomão, ofereceu holocaustos a Yahweh sobre o altar de Yahweh, que edificara diante do pórtico. Então, a Korbanot, a Maserot, as ofertas são os dízimos, tá? Então, 2 Crônicas 8:13, e isto segundo o dever de cada dia dizimando, segundo o mandamento de Moshe, nos Shabates, né, que são Shabatot, Beroshi Hodeshim, em luas novas, e nas 3 festas anuais, a saber, Berhag Matzot, né, a festa dos pães sem fermento, Berhag Shavuot, festa das semanas, e Berhag Sukkot, em festa das cabanas. Olha, ou seja, em Pessa, né, Sukkot e Shavuot, né, Páscoa, cabanas e semanas, tá bom? Então aqui a gente vê o termo também em hebraico, né, alot, certo? Significa custo ou valor, né? Ou seja, 10%. A gente dizima quando tem
festa, Pulham, adoração, Shabat, lua nova, etc. Mas, Rabino, pode dizimar em qualquer outro dia? Pode, mas o ideal são nas épocas, né? De Elohim, nas épocas festivas, Baruch Hashem, ou seja, épocas de adoração, gente, tá? É assim que funciona, né? Yahushua, o Akevesh, Yahushua é o cordeiro, Yahushua Akevesh Gedol Elohim, Yahushua é o cordeiro sagrado de Elohim, Yahushua é o dízimo sagrado de Elohim. E aqui, olha, no verso 15 a gente observa, Veakoanim e os rabinos, né, e os Leuim ou Leuitim, ou quer dizer, os sumo rabinos, né, e os levitas, né, que são os rabinos comuns, não se desviaram do que lhes mandou o Melech, o rei, em negócio nenhum, especialmente no tocante aos tesouros, tá? É o que chamamos de fazenda, ou seja, dinars, cash, shekel, né? Dinheiro, tá? Então, é isto. O dízimo será santo a Yahweh, o dízimo é santo a Yahweh. Eu sei que muitos estão traumatizados, né, com o sistema religioso em geral, não é? Mas esta é que é a grande verdade. Então, por mim eu nem falaria nisto, não é? Mas ai de mim, porque aquilo que somos ensinados, assim também devemos ensinar. Baruch Hashem, para não sermos chamados, né, de pequenos, né? Bemalchut, Hashamayim no reino do céu, Bemalchut Reikia no reino do dom, Bemalchut Elohim no reino de Elohim. Pois aquele que aprender e assim ensinar será chamado grande, né? No reino do domo, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. E agora vamos para Sefer Devarim Ayamin Bet, livro de 2 Crônicas 9:13. O texto assim dispõe, Shilomo, ou Salomão, e as suas magnificências e riquezas. Ora, aqui inclusive é uma outra curiosidade, tá? Eu vou deixar aí para muitos raciocinarem sobre essa questão. Ora, o peso do ouro que se trazia cada ano a Shilomo, ou Salomão, era de 666 talentos. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Isso aí já cabe um outro shiur, tá? Tá bom? Mas aí eu vou deixar para a reflexão dos senhores Ahim, senhora Haverot, Baruch Hashem, dos senhores irmãos e senhoras irmãs. Beyahushua, né? Ahim ve Haverot Beyahushua, né? Irmãos e irmãs em Yahushua. Sefer Devarim Ayamin Bet, livro de 2 Crônicas 31:3. 31:3. A contribuição, né, da fazenda do Melech, do rei, foi designada para os dízimos, tá certo? E os dízimos da manhã e da tarde, e os dízimos dos Shabat, né, das Roshi Hodeshim, ou seja, das luas novas e das festas fixas, como está escrito, né, Betorá e Arro, na lei de Arro, em lei de Arro, em instrução de Arro, né, na instrução de Arro, na Torá de Arro, gente, Betorá e Arro, Baruch Hashem. Olha só, pessoal, por favor, é muito forte, olha, a contribuição da fazenda do Melech foi designada para os dízimos da manhã e da tarde, e os dízimos dos Shabatot, ou Shabats, e das Roshi Hodeshim, luas novas, e das festas fixas, como está escrito, Betorá e Arro, na lei de Arro, amém? E aqui, ó, no verso 5, logo que esta ordem se divulgou, Abnei Israel, os filhos de Israel, trouxeram em abundância das primícias, né, de trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram em abundância o dízimo de tudo. Se todos fossem dizimantes, né, ou dizimassem, tá certo? Sacrificassem realmente, né, os 10%. Não haveria fome neste mundo, pessoal.
Então, esse aí foi o 2 Crônicas, né? 31:3. Baruch Hashem, Baruch Rabá. E aqui, olha, vamos ver aqui o verso 10, né? O texto assim dispõe, né? Et aterumot vea macerot, as contribuições e os dízimos, né? Respondeu-lhe Azariarro, né? Azarias, a Cohen Agedol, né? O sumo rabino, que era da Bet Sadoc, ou da casa de Tzadok, dizendo, desde que o povo começou a trazer os dízimos, né? Leabet e Arro, né? Para a casa de Arro tem havido o que comer e de que se fartar, e ainda nos tem sobejado bastante, porque Arro abençoou o seu povo e os sobejos constituem esta abastança. Olha só o que eu acabei de falar, tá vendo, gente? Então, Elohim, ele cura todo o trauma, aqueles que estão traumatizados, né, com o dízimo do sistema religioso, porque o dízimo é para os pobres, mas tem que ser devolvido ao rabino da sinagoga, né, apresentado no altar de Arro e fazer a oração do dizimista, né? E aí a Cohen, o rabino, a rabina, o Uroshi, né? O Aroshi, né? Uroê, né? Ou Aroê, tá? Ou Morê ainda, o Morê, né? É como se fossem pastores, né? E presbíteros, não professores, né? São responsáveis, né? Os rabinos é como se fosse um bispo, né? Uroshi, Oroê é como se fosse um pastor, um padre, né? Então, o rabino, ele é um pastor mais graduado e corresponde a como se fosse um bispo, né? Coisa do gênero, é para entender. Então, vamos seguir. Ali recolheram fielmente no verso 12, et aterumá vea maaser, a contribuição e o dízimo, né? A terumá, que é o dízimo do Cohen, que é um outro assunto, que é o dízimo dos dízimos, né? A terumá, né? E as coisas dedicadas, e tinha o cargo disto, o Levi, né? O Lewitz, né? O levita, o rabino, Conanias, e depois dele Simei, seu Arri, o irmão, né? Sefer Devarim, Ayamin Bet, livro de 2 Crônicas 31:3. Então, no caso aí foi o verso 12, né? Vamos seguir. Vamos agora para Sefer Ezra, livro de Esdras, né? 3:5. O texto assim dispõe. Yeshua, que é Jésua, né? O altar é levantado. Sefer Ezra, livro de Esdras, 3:5. Rosh Hodesh, lua nova. Em seguida, o dízimo contínuo e os das Roshi Hodeshim, luas novas, e de todas as festas fixas de Iarro, como também os de qualquer que fazia dízimo voluntário a Iarro. Olha aqui, gente, por favor, vamos lá. Sefer Esdras, livro de Esdras, 3:5, e em seguida o dízimo contínuo, né? Porque o holocausto é dízimo, tá? E os das Roshi Hodeshim, luas novas, de todas as festas fixas de Iarro, como também os de qualquer que fazia dízimo voluntário, né? A Iarro. Então aqui mais outra referência, né? Aqui fala sobre Yeshua, né? Que é Jésua, né? Teve um personagem sim com este nome, mas Rabino significa salvação, certo? Mas colocaram o nome da criança de salvação. Que foi o Jésua, né, que é encontrado 30 vezes, né, Beketuv Yarro, em escritura de Yarro, né, ao passo que o nome Yahushua mais de 2.000 vezes, então só aí dá 1900 mais de 1970 vezes a mais em prol do nosso querido mestre Yahushua, Baruch Hashem, porque aqui a gente não vai mascarar, né, como também teve, né, a Cohen Yahushua, né? O rabino Yahushua, não Yahushua o Messias, né? Mas foi um Cohen Agedol, né?
um sumo rabino, né, um sumo sacerdote, né, Cohen Agadol, o Cohen Agedol, e nós sabemos que é o nosso Cohen Agedol, né, o nosso sumo rabino, o nosso sumo sacerdote, é Yahushua HaMashiach, Yahushua o Messias, amém? Então vamos seguir, né? Aí foi quando os alicerces do Beit HaMikdash, né, do templo são postos, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, não é? Então nós vimos agora, foi o Sefer Ezra, livro de Esdras 3:5. Então vamos seguir. Agora, Sefer Nehemiahu, né? Sefer Nehemiahu, ou seja, o livro de Neemias 10:33. Para os pães da proposição, para o contínuo dízimo de alimentos e para o... Veja que o dízimo é para os alimentos o quê? Alimento dos pobres, né? E para o contínuo dízimo dos shabbats ou shabbatotes, né? Das Rosh Hodeshim, luas novas, e para as festas solenes, né? Que são as 3 grandes festas, né? Pessa, Shavuot, Sukkot, ou seja, Páscoa, semanas e cabanas, né, para as festas solenes, para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para a expiação de Israel e para toda a obra da Bet Elohim, né, da casa do nosso Elohim. Então, mais uma vez, gente, novamente está aqui, Rosh Hodeshim, luas novas, dízimo, Purham, para aqueles céticos de plantão. Então, Sefer Nehemiah, o livro de Neemias 10:33. Vamos ler aqui o 31, bem interessante aqui, ó. E que trazendo os povos da Eretz ou terra no dia de Shabat qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no Shabat, nem no dia santificado, e no 7º ano deixaríamos descansar a Eretz ou terra e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Olha só, porque não é adequado, tá bom, que a gente compre, vende, né, comercialize, né? Compre coisas no Shabat. Tá aí, esse dia realmente não saia de casa, né? No dia de Shabat, não é bom nem sair de casa, tá? Às vezes tem que sair mesmo, porque é o jeito, mas o ideal é que nem isso faça. A mesmo como está aqui, né? Sefer Nehemiah, né? No livro de Neemias 10:31. Tá? Vamos seguir. Sefer Nehemiah, né? Tivemos aqui, livro de Neemias 10:33. Vamos ler aqui também o 37 e o 38. E que as primícias de nossa massa, os nossos dízimos alçados, o fruto de toda a árvore e o mosto e o azeite traríamos a Koanim, aos rabinos, né? Ou le Koanim, aos rabinos, as câmaras da Bet Elohim, da casa do nosso Elohim, e os dízimos de nossa Eretz ou terra, aos Leuim, rabinos, né? Receberiam os dízimos, né? Em todas as cidades de nossa lavoura. A Korbanot, veja que o dízimo tem que passar para o rabino. A Korbanot Amaserot, a Korbanot Amaserot, as ofertas são os dízimos, tá? É a mesma coisa, o que é diferente é a contribuição, não é? A contribuição ou a doação é que é diferente, tá? E o rabino, né, filho de Arão, né, que é o Cohen Ben Acherom, estaria com os rabinos, né, levitas, quando estes recebessem os dízimos, e os levitas, né, ou rabinos, trariam os dízimos dos dízimos, né, a teromar, né, que é o dízimo dos dízimos, né, esse fica com o rabino, esse é para o rabino realmente, tá bom? Do dízimo que é para os pobres, né, o dízimo é para os pobres, mas desses 10% dos pobres, tira 10%, que é o dízimo do dízimo,
para o Cohen, né? Leá Cohen, ou seja, para o rabino. Temos também o estudo em nosso canal, pessoal, tá bom? Então, as câmaras da Beit do Tesouro. Então, a gente observa que os dízimos responsáveis sempre foram os rabinos. Não é a pessoa fazer de toda forma, não. Ah, eu vou tirar aqui para os pobres e tal. Não é assim que funciona, gente. Os rabinos sempre foram encarregados deste quesito. Sefer Hadassah, livro de Esther, 11:2. No segundo ano do reino de Assuero, o grande rei, Berosh Hodesh, em lua nova, no primeiro dia do mês de Nissan, que é o primeiro mês, né? Mordecai, né? Ben Yair, ou seja, Mordecai, filho de Jair, né? Ben Simei, né? Filho de Simei, Ben Cis, da tribo de Benjamim, teve um sonho, né? Que é Benjamim. Olha só. Esse sonho foi tido Berosh Hodesh, ou seja, em lua nova, tá? Então aqui já começa, olha, podem ler, tá? Sefer Hadassah, livro de Esther, 11:2, tá? Então é outra coisa, é por isso que eu sugiro que adquiram já, né, a escritura de Yarro, né? Porque aqui me parece que não tem numa escritura comum, que são alguns capítulos que faltavam, né? Do livro de Esther, né, do livro de Hadassah, mas que na escritura de Yarro, os amados Ahim ou irmãos, né, podem encontrar. Baruch Hashem, Baruch Rabá, Sefer Hadassah, livro de Esther, 11:2. Isto aqui ocorreu no 4º ano do reino de Ptolomeu e de Cleópatra. Então vamos lá. A Eretz Shatuchá, né? Inclusive é encontrada aqui no livro de Esther, né? Como morada de Mordecai, né? Mardoqueu, né? Então vamos seguir. Para a gente não fugir do nosso contexto, né? Sefer Terrilim, livro dos Salmos, 81:3. Soprai o shofar em lua nova, ou seja, Berosh Hodesh, no tempo fixado, como dia de nossa festa. Olha só, como dia de nossa festa, gente. Por favor, como é que está dizendo que não é para fazer adoração em lua nova, pessoal? Que a lua nova não tem importância nenhuma. É a mesma importância do Shabat, né? A lua nova, né? A Rosh Hodesh é Shabat. Rosh Hodesh, Zé Shabat, lua nova é Shabat, ou seja, é dia de Purcam, é dia de adoração. Sefer Terrilim, livro dos Salmos, podem pegar a sua escritura, mesmo a escritura do padre ou do pastor, né, João Ferreira de Almeida, né? Salmos, livro dos Salmos, 81:3. Soprai o shofar na Rosh Hodesh, ou Berosh Hodesh, na Rosh Hodesh, ou em lua nova, ou lá na lua nova, no tempo fixado como dia de nossa festa. Tá? Então, Sefer Daniel, livro de Daniel 7:25, mudaram os tempos e a lei, não é? Mudaram os tempos e a Torá. Sim, mas a Torá é imutável, certo? Mas não a sua forma de interpretação. Mas existe a forma de interpretação correta, não é? Por isso o nosso querido mestre Yahushua aqui esteve, né? Yahushua HaTorah Haim Ben Elohim Haim. Yahushua é a Torá viva, filho do Elohim vivo. Não servimos ao Elohim morto, servimos ao Elohim vivo. Então, Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 1:13 e 14. Leamos. Não continueis a trazer dízimos vãos, o incenso é para mim abominação, as Rosh Hodeshim, luas novas, os Shabatot ou Shabates, e a convocação de Querrilot ou congregação, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene, as vossas Rosh Hodeshim, luas novas e as vossas festas fixas, a minha nefesh, pessoa ou alma, né, as aborrece, já me são
pesadas, né? Estou cansado de as sofrer. Por que, Elohim? Muitos dizem, pessoal, chegam ao ponto de dizer que não precisa mais ter Shabat, Lua Nova, né? Páscoa, semanas, cabanas, né? Ou seja, Pessa, né? Shavuot, Sukkot, etc, né? Apenas Elohim falou isso aqui, gente, pessoal, porque Elohim estava chateado com o nosso povo, pessoal. Então, não continueis a trazer dízimos vãos, o incenso é para mim abominação, as Rosh Rodeshim, luas novas, Shabatot, Shabbat, e a convocação, as Kerrilot, né? Nas sinagogas, congregações, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene, e as vossas luas novas, Rosh Rodeshim, e as vossas festas fixas, e a minha nefesh, pessoa, alma, as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Ou seja, ele estava chateado com o nosso povo, é o que consta aqui, Besefer Yeshayahu, em livro de Isaías 1, 13 e 14, tá? Só explicando, tá? Então vamos aqui para o Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 47, 13, onde o texto assim dispõe, Babil, né, ou Babilônia e a sua queda, né? E aqui também fala de Rosh Hodesh, Lua Nova. Leamos, Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 47, 13. Cansaste na multidão dos teus conselhos, levou agora e te salvem os astrólogos que contemplam os astros e que nas vossas Rosh Hodeshim, luas novas, gnosticam o que há de vir sobre ti. Entendeu? É o que estamos falando, porque a gente sabe que Rosh Hodesh é tempo de profecia, não é? Mas não podemos e não devemos consultar, né, astrólogos, né, ou pessoas que contemplam os astros, etc. Então, por isso tudo foi que o nosso eterno Yahweh Elohim Tsevaot, o eterno de sempre, Hashem Leolam Vaed, se chateou. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? E aqui, ó, Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 66, 23 e 24, Rosh Hodesh, Lua Nova, Shabbat Yerehis El Haluha Shanai Yerehis El Hadenai Yahweh Elohim, Shabbat Lune Solar do calendário, Lune Solar do soberano Yahweh Elohim. Aqui fala dos Aneget Torá, né, dos fora da lei, né, contra a Torá, contra a lei, os fora da lei, né, e a sua rejeição final, né, porque tudo isso está caminhando para a anarquia, né, para do caos à ordem, né? Isso é um outro assunto, mas não tem como, porque a gente vai falando e vamos adentrando em 1001 assuntos, né? Então vamos voltar para cá. Vamos aqui dar um destaque, né? Aqui fala na Guena, no Inferno, Sheol, né? Dicotomia holística significa alma e espírito integrais, Nefesh Verua integrais, a Nefesh Agaf, a alma é o corpo, o ser humano é bidimensional, possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim. Entre a Yeshua, a Nefesh, a salvação é da alma. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 66, 15 e 16. Pois eis que Yahweh virá com fogo e os seus carros serão como torvelinho, para retribuir a sua ira com furor e a sua repreensão com chamas de fogo, porque com fogo e com a sua espada entrará Yahweh em juízo com toda a carne, e os que forem mortos por Yahweh serão muitos. Agora vamos para Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 66, 23, 24. E acontecerá que desde uma Rosh Hodesh, lua nova, até a outra, e de um Shabat até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz Yahweh. E sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Gente,
Vamos lá. Vamos para o verso 23. E acontecerá que desde uma rodas, lua nova, até a outra, e desde um Shabat até o outro. O que é que isso significa? Primeiro, fala aqui do Shabat festivo, não é? Tá certo? Realmente, o Shabat é do dia 15 ao dia 22, né? De Nissan Abib ou Aviv, no caso de Pessa ou Páscoa, né? Que é de Shabat a Shabat, conforme o próprio Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías 66, 23, 24, que estamos aqui a ler. E também quer dizer o seguinte, né? Olha só, e acontecerá que desde uma Rosh Chodesh, lua nova, até a outra, e desde um Shabat até outro. Significa o quê? Que Rosh Chodesh é Rosh Chodesh, lua nova é lua nova, certo? Rosh Chodesh ou lua nova é Rosh Chodesh ou lua nova, e Shabat é Shabat, então não tem nada a ver como fazem hoje, né? A Rosh Chodesh, né? Cair em Yom Tov. Yom Tov, tudo bem, que é um dia bom, né? Um bom dia, um feriado, tudo bem. Mas o nosso povo põe a lua nova, às vezes cai no Shabat, né? Isso não é porque a lua nova é um dia à parte. Então aqui está dizendo, ó, de Rosh Chodesh, lua nova até a outra, e desde um Shabat até o outro, ou seja, lua nova é lua nova, Shabat é Shabat. Rosh Chodesh é Rosh Chodesh, Shabat é Shabat. Ou Rosh Chodesh ou lua nova, né? É Rosh Chodesh ou lua nova. E Shabat é Shabat, gente, é separado. Não é como fazem hoje em dia, né? Que a lua nova pode cair no Shabat e o Shabat na lua nova. Não, porque a lua nova é um dia. É o primeiro dia da primeira semana, que contém 8 dias. As demais semanas contêm 7 dias normalmente. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, né? Então, a gente, ainda aqui no tema, no assunto, né? No verso 24, Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías 66, 24, é a resposta se vai para o inferno ou não. E sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, ou seja, contra a minha Torá, transgrediram, desobedeceram, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a carne. Ora, aí fala da guerrina, né? Guerrinom, né? Ben Gay Rinom, né? Ou os filhos, né? Bei Gay Rinom, né? Ou Binei Gay Rinom, os filhos, né? De Gehinom, ou os filhos do inferno. Mas aqui é o seguinte, existe o lugar, tá certo? Lá de pôr lixo, né? Que se chama Gehinom, né? Inclusive tem aqui no Vale dos Filhos de Inom, né? Onde se colocava, e coloca até hoje, lixo, né? Queimado, e fica aquele mau cheiro, né? Aquele odor desagradável, né? Excrementos humanos, etc. Mas existe o lugar dimensional, porque a parábola de Lázaro não é parábola, não. Ela é real. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Baruch Hashem. Então vamos lá. O mesmo ocorre também aqui na confusão do Shabat Agedol, né? Do grande Shabat, Shabat duplo, Shabat duplicado. Um exemplo, hoje é Shabat, amanhã é Shabat também. Então o nosso povo diz que o Shabat Agedol, né? Ou Shabat Gedol, né? O grande Shabat, ele é um Shabat antes da Hag Pessa, da festa da Páscoa, tá? Mas a bem da verdade, né? O Shabat Gedol, né? O Shabat Agedol, né? O grande Shabat é o Shabat duplo, é o Shabat duplicado, é o Shabat dobrado, que toda vez que tem o mês, no dia 30, não é, no calendário lunisolar, é Shabat Agedol, né? Então, pouquíssimos sabem disso, né? Nem os próprios detentores do calendário lunisolar do World Life Science, desta comunidade, sabem disso, não é? Mas que nos foi revelado, tá? Porque o dia 30 não pode ser outro dia a não ser Shabat, não é? E aí temos também um estudo em o nosso canal, tá certo? O Rosh Chodesh, vocês põem Rosh Chodesh, né?
aliás, Shabat Agedol, né? Rabi Yahusef, e aí vai estar lá o estudo, tá bom? Mas vamos voltar para cá. Porque o nosso assunto hoje é Rosh Rodas, lua nova, não é Shabat Agedol, tá bom? Vamos agora para Sefer Yehezkel, livro de Ezequiel 29:17. E sucedeu que no ano 27, no primeiro, né, no mês primeiro, ou seja, Nissan Abib ou Aviv, Berosh Rodas, em lua nova, em primeiro dia de mês, veio a minha palavra de Yahweh dizendo, ora, é como eu falei, olha só, ó, Sefer Yehezkel, né, que é o nave Yehezkel, né, o profeta Ezequiel. E sucedeu que no ano 27 do primeiro mês, né, o mês primeiro, em lua nova, né, veio a minha palavra de Yahweh, porque é um excelente dia para navoar, né, profecia, gente. Então, por favor, pessoal, isso aqui consta, podem ler, né, podem pesquisar, Sefer Yehezkel, livro de Ezequiel 29:17, tá? Agora vamos para Sefer Yehezkel, livro de Ezequiel 45:17 e 18. Será dever a Nassi ou do príncipe dar os holocaustos, né? Os dízimos, né, de cereais e as libações nas festas, nas Roshi Rodeshim, luas novas, e nos Sabatot ou Shabates, e em todas, né, né, todas as festas fixas, né, da Bet Israel, ele proverá o dízimo pelo pecado, o dízimo de cereais, o dízimo, né, pacífico para expiação, Lebet Israel, para expiação pela casa de Israel. Assim diz Adonai Yahweh, assim diz o soberano Yahweh, no primeiro mês, Berosh Rodas, em lua nova, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. Olha só, gente, tudo isso aqui em lua nova, tá? Devemos dar aqui, ó, no verso 17, os dízimos, né? Nas luas novas, ou seja, Rosh Rodeshim, Sefer, como podem constatar em Sefer Yehezkel, livro de Ezequiel 45:17 e 18. É tempo de dizimar, é tempo de profetizar, tudo isso Berosh Rodas em lua nova. Se der tempo depois, a gente vai ler o capítulo completo, né? De Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías 66, 1 a 24, tá? Se der tempo. Se não, caso contrário, então façam isso em suas beitim ou casas. Sefer Yehezkel, livro de Ezequiel 46, 1, 6 e 12. Assim diz Adonai Yahweh, assim diz o soberano Yahweh, a porta do interior, a porta. Olha só, aqui os portais, antes de falar, tá? Os portais dimensionais são abertos na lua nova, né? Ou em Hiroshi Rodas, Beroshi Rodas, são abertos os portais dimensionais espirituais. Se não leiamos, né? Sefer Yehezkel, livro de Ezequiel 46, 1, assim diz o soberano Yahweh, Adonai Yahweh, a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de Shabat, que é o dia sétimo, né, ela se abrirá. Também no dia de Rosh Rodas, né, também se abrirá, ou seja, no dia 1, tá certo? Que é o Rosh Rodas, né? É o dia 1 de cada mês lunisolar, de acordo com o calendário lunisolar da World Last Chance, a última chance para o mundo. Procurem, né? E aí vamos ler.
E o nasci, né? Continua aqui no verso 2. E o nasci, o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e ficará parado junto à ombreira da porta, enquanto a Coanim ou os rabinos oferecem o dízimo e os dízimos pacíficos, e ele adorará junto ao limiar da porta. Olha só, e ele adorará junto ao limiar da porta. Então sairá, mas a porta não se fechará até a tarde, ou seja, o pôr do sol. E o povo da terra adorará a entrada da mesma porta, né? Que é no pátio, no Sabatote, nas luas novas, Sabatote ou Shabates, tá? Luas novas diante de Arro. Olha só, nos Shabates e nas luas novas diante de Arro, Rosh Rodeshim. Lua nova, Rosh Rodes, dia de adoração de Purim. E o holocausto e o dízimo, né, que eu nasci, o príncipe oferecer em Arro, será no dia de Shabat, 6 cordeiros sem mancha e um carneiro sem mancha. E o dízimo de cereais será uma efa para o carneiro e para o cordeiro. E o dízimo de cereais será o que puder dar, né, com um rim de azeite para cada efa. Então vamos seguir. Sefer Yehezkel, livro de Ezequiel 46, né? Agora vamos ler o 6 e o 12. Mas no dia de Rosh Rodes, ou lua nova, será um bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e um carneiro, e eles serão sem mancha. Gente, eu quero falar aqui que ontem rei, hoje presidente, ontem animais e vegetais, hoje dinheiro, pessoal, que inclusive tem uma parte também que diz que a gente pode converter o dízimo, né, dos animais e vegetais em dinheiro, tá? Pesquisem, pessoal. Então, 12, quando nascia o príncipe prover um dízimo voluntário, né, um dízimo pacífico, um dízimo voluntário a Iarro, abrir-se-lhe-á a porta que dá para o ocidente e oferecerá o seu dízimo e os seus dízimos pacíficos, como houver feito no dia de Shabat. Então sairá e depois dele ter saído, fechar-se-á a porta. Olha só, tá vendo aí, gente? Então, tudo isso aqui está, Sefer Yehezkel, né, em livro de Ezequiel 46, 1, 6 e 12. E depois, no capítulo 47, a gente observa que a torrente, a torrente de água purificadora. Então, tudo abre todos os caminhos, gente. Nosso próprio querido mestre Yahushua ressuscitou em lua nova, né? Berosh Rodes, Sefer Yahushua, livro de Oséias 2:11. Também farei cessar todo o seu gozo. Elohim chateado novamente, ó. Também farei cessar todo o seu gozo, não é seu prazer, sua satisfação, as suas festas, as suas Roshi Rodeshim, né, que são as suas luas novas, e os seus Shabatot ou Shabats, e todas as suas Keilot, congregações solenes. Naquele dia, diz Yahweh, tu me chamarás Yahweh, e não mais me chamarás Adonai, ou Senhor, né? Baali, né? Meu Baal, ou Baali, meu marido, sinônimos, né? Vechayá, Yom, Hahu, Nom, Yahu, Tiquerei, Ishi, Velo, Tiquerei, Liod, Baili, né? Baili, meu marido, sinônimo de Adonai, Senhor meu. Então aqui já vimos outra, né? No bom português, naquele dia diz Yahweh, tu me chamarás Yahweh e não mais me chamarás Adonai, ou Senhor, né? Amém? Então aqui mais outra prova aqui, ó, Sefer Yahushua, né? No livro de Oséias 2:11, não é Rocheia, tá? O nome é Yahushua. Quanta diferença, não é? Do sistema religioso em geral, né? Sefer Yahushua, livro de Oséias 2:11. Então aqui o Eterno ameaçando acabar com o Shabat, Lua Nova e tudo mais, né? As festas fixas, né? Porque não estava aguentando ver tanta hipocrisia.
do nosso povo de outrora e de hoje também, lamentavelmente. Mas não devemos ter o espírito antissemita, não, viu? O espírito contra Israel, contra o judaísmo, contra a Torá, porque não existe judaísmo sem Torá, não existe Torá sem judaísmo. E Arrodot, só que temos que ter o judaísmo, andar com as duas pernas, mais o messianismo, né? O judaísmo, mais a Brit Hadashah, a aliança concertada, né? Sefer Yahuchanan, Amatibil, livro de João Batista ou livro de João, o Imensor 3,16, porque Elohim amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único ou unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, né, mas tenha Haim Netzah, a vida eterna. Então este representa o Tikkun Olam, verdadeiro Tikkun Olam Emet, né, o verdadeiro conserto do mundo. Então é judaísmo mais messianismo, né? Eu considero o judaísmo a nossa perna direita, o messianismo a nossa perna esquerda, para manter o ponto de equilíbrio, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, e não só messianismo, né? Como muitos conhecem equivocadamente por cristianismo, que é outra coisa, né? Procurem o nosso canal também, Cristianismo, vírgula, como surgiu Rabi Yosef, né? E aí vocês vão saber como surgiu o cristianismo, né? Então, voltando para cá, Sefer Hushua, livro de Oséias 5:7, aleivosamente se houverem contra Yarro, Negediarro, né? Contra Yarro, porque geraram filhos Zerim ou estranhos. Arsaiv, ou agora a festa de Rosh Hodes, lua nova, os consumirá juntamente com as suas porções, quer dizer, com seus ensinos, né? Com as suas porções semanais. É outra coisa que eu falo, né? Que, por exemplo, relativo ao Shabat e a Gedol, né? Tem 6 no calendário unisolar. Então, são 48 Shabats ou Shabatot anuais, né? Mas os 6, né, do calendário lunisolar ficam igual a 54 54 Shabatot, ou seja, 54 porções semanais para 54 Shabatot ou 54 Shabats. Né? Hoje o verdadeiro Shabat é como a ilha perdida no tempo. Poucos são os que guardam o verdadeiro Shabat de Elohim. Baruch Hashem, porque pensem, né? Reflitam, façam uma reflexologia profícua. Se nos esconderam a Shemot Emetim, Yahu e Yahushua, se nos esconderam os verdadeiros nomes Yahu e Yahushua, é claro que nos esconderam os verdadeiros dias de guarda, não é? Os verdadeiros Shabatot, os verdadeiros Shabats, Daniel 7:25, mudaram os tempos e as leis. Sefer Hushua, livro de Oséias 5:7. E aqui, ó, vamos ler aqui o 8 e o 9 também. Tocai o shofar em Gibeá, o shofar em Ramá, soltai o alarme em Bet-Aven, após ti, ó Benjamim, Efraim, será para a assolação no dia do castigo, e as tribos de Israel declaram o que é certo. Então, dia de tocar o shofar, gente, dia de festa, pulham, adoração, alegria, semchá. Baruch Hashem, Sefer Amós, livro de Amós 8:5. Quando passará a Rosh Hodes, lua nova, para vendermos o grão, e o Shabat para exportarmos, ou para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, procedendo dolosamente com balanças enganosas, né? Olha só, observem direitinho, ó. Sefer Amós, livro de Amós 8:5, dizendo, quando passará a lua nova, o Rosh Hodes, para vendermos o grão, porque é proibido comercializar Beion Pulham, em dia de adoração, gente. Aqui é o que consta, Sefer Amós, livro de Amós 8:5. Agora Sefer Haggai, o livro de Azeu 1:1. Leiamos, no 2º ano do Meler Dário, no 6º mês, né? Berosh Hodes, em lua nova, no 1º dia do mês, veio a palavra de Yarro por intermédio do profeta Haggai, né?
ou seja, a nave Agai, né? O profeta Ageu, a Zorobabel, Moshel, ou governante de Iahudá, filho de Salatiel, e Yahushua, olha aqui, Yahushua, a Cohen Agedol, né? Yahushua, o sumo sacerdote, né? Mas não é Yahushua Hamashia, que também é Cohen Agedol, não. Este foi o Yahushua, né? Ben Yahusadak, né? Ou Yahushua, filho de Jeozadak, né? Baru Hashem, Baru Rabá, então a palavra profética vem. Então é muito forte Rosh Chodesh, gente. Para aqueles que gostam de Navoá, de profecia, né? De Navoot, profecias. Então tá aí. Rosh Chodesh, Lua Nova. Nações serão chamadas pelo nome de Yahweh. A visão de ruína do altar e a promessa de restauração. Está aqui, ó. Sefer Hagai, livro de Ageu 2, 8 e 9. A Kevod, ou honra do segundo Beit Hamikdash, a honra do segundo templo, né? Minha é a prata e meu é o ouro, diz Yahweh de Sevaot, diz Yahweh dos exércitos. A Kevod, ou honra desta última Beit, será maior do que a da primeira, diz Yahweh de Sevaot, ou diz Yahweh dos exércitos. E neste lugar darei shalom, darei a paz, darei a saúde, darei a felicidade, pois shalom é tudo de bom. Diz Yahweh de Sevaot, diz Yahweh dos exércitos, a repreensão e a promessa, né, de brachot, de bênçãos. Destruição de inimigos e exaltação de Zorobabel. Baru Hashem, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. A destruição de inimigos e exaltação de Zorobabel, nos versos 20 a 23. Veio pela segunda vez a palavra de Yahweh, a Devar Yahweh, a Agai, a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, Moshel, governante de Yahudá, o Judá, dizendo: abalarei o Shamaim, Beaeretz, né? O domo e a terra plana, e derrubarei o trono dos reinos, né? Malchutot, e destruirei a força, né? A Gevurah, Malchuti, a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que nela andam, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu arrio irmão. Naquele dia, diz Yahweh de Sevaot, naquele dia, diz Yahweh dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, né? Evedi, né? Meu servo, né? Ben Sealtiel, né? Filho de Sealtiel, diz Yahweh, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz Yahweh de Sevaot, diz Yahweh dos exércitos. Agora vamos dar um big jump, né? Um grande pulo, né? Ou um grande salto para Brit Hadashah, aliança consertada, aliança renovada, ou aliança restaurada, né? Extensão de Torá, ou os escritos judeus messiânicos, né? Ketuvim Yahudim Notzerim, Sefer Matitiahu, livro de Mateus em plena Bissora, boas novas. Bissora corresponde a Mateus, Marcos, Lucas e João. Matitiahu, Yahuchana Moshe, Luke e Yahuchana Matbil. Sefer Matitiahu, livro de Mateus, 27, 59, 60. E Yahussef, ou José, tomando o corpo, o envolveu em seu talit, a tefilá agedol, o grande chale de oração, de linho fino, puro e branco, e depositou no seu
sepulcro novo que havia coberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Pois é assim que quando morre um Yahudi, a forma correta, não é? Tem que envolvê-lo em seu talit agedol e colocá-lo na pedra, não é? Tá certo? Não é em caixões, né? Com flores, essa coisa toda como nós podemos observar, né? No dia de hoje. Mesmo? Então agora vamos para Sefer Matityahu, livro de Mateus, né? Em plena Bissora, Sefer Matityahu, livro de Mateus, 28:1. Leamos, no fim do Shabat, quando já despontava Arosh Rodes, o primeiro dia da semana, Miriam Amigdal, né, Maria Madalena e a outra Miriam, foram ver o sepulcro, tá? Então não foi no primeiro dia da semana, muita gente pensa, desculpem, que foi o domingo, tá certo? Não foi o domingo não, gente, foi Arosh Rodes, tá? Então a ressurreição de Yahushua, Amelech Haolam, a ressurreição de Yahushua, o rei do universo, né? Adem Olam, o mestre do universo, o soberano do universo, Adem Olam, o mestre do universo, né? Foi Berosh Rodes, em lua nova, não foi no domingo não, gente. Então, repetindo, Sefer Matityahu, livro de Mateus, em plena Bissora, 28:1, no fim do Shabat, quando já despontava Arosh Rodes, o primeiro dia da semana, Miriam Amigdal, Maria Madalena e a outra Miriam, ou Maria, foram ver o sepulcro, tá? Agora vamos para Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos, em plena Bissora também, 16:1 e 2, leiamos. Aqui fala, Et Atekumá, não é da ressurreição, que foi no dia 1 do 2, ou 1 do segundo mês de Adar. Rosh Rodes, lua nova, Et Atehit, a ressurreição. Concorda escrituralmente Sefer Matityahu, livro de Mateus 28:10, Sefer Luke, livro de Lucas 24:12, e Sefer Yahuchanan Amatbil, livro de João Batista, 21:18. Leamos, ora, passado o Shabat, Miriam Amigdal, né? Maria Madalena, Miriam, né? Maria, né? Mãe de Jacob, ou Tiago, e Salomé, já haviam comprado aromas para irem ungí-lo, Veberosh Rodes, e em lua nova, e no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro bem cedo, né? De manhã, cedo, ao nascer do sol. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo, talit agedol, né? O grande manto, e ficaram atemorizadas. Então, isso aqui está, Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos, né? 16:1 e 2, Beketuv Shel Yahu, em escritura de Yahu. Rosh Rodes, né? Lua nova, aparições do soberano Yahushua depois de sua ressurreição. A gente observa aqui e agora vamos para Sefer Luke, livro de Lucas, 23, 54 e 56. Era o dia da preparação, era o Kabbalah a Shabat, recebimento do Shabat. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no Shabat repousaram conforme o mandamento, tá? Vamos seguir. Sefer Luke, livro de Lucas, né? Também pela Bissora, Boas Novas, 24:1 e 2. Et Atekumá, a ressurreição no dia 1 do 2 de Iyar. Ve Beyom Arosh Rodes, e no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias aromáticas que tinham preparado, né? De madrugada ainda, né?
e acharam uma pedra revolvida no sepulcro, né? Berosh Rodes, né? Em lua nova, tá? Então, Sefer Luke, livro de, em plena Bissora, né? Boas Novas. Sefer Luke, livro de Lucas, 24, 1 a 2. Eram 27, né? Livros, né? E todos foram adulterados, né? Escondidos e destruídos também. Mas teve 4 que a Bissora, não é Boas Novas, que Elohim disse, não, aqui vocês não mexem, né? Inclusive, 4 corresponde ao número, né? Gemático, né? De Yahushua, né? De acordo com a Kabbalah gemátrica, né? Porque no hebraico as letras, né? No alfabeto hebraico, além de serem letras, né? E números também são palavras, né? E também, consequentemente, números. Certo? Então, Yahushua, o nosso querido mestre Yahushua disse, eu sou a porta, né? E quem passar por essa porta achará aprisco. Então, né? Ani Dalet, né? Eu sou a porta, então, ou seja, eu sou 4, eu sou o número 4, né? Porque Dalet significa porta, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet representa também o número 4. Então, coincidência, não? Então, nesses 4 aqui vocês não mexem, né? Mas ainda mexeram, né? Nos nomes sagrados. Baruch Hashem, lamentavelmente, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Mas ainda existe profeta em Israel, né? Foram mais de 14 anos de pesquisa, né? Conseguimos corrigir mais de 52 mil erros de traduções. Então vamos seguir. Et derechel Emaús, o caminho de Emaús, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Realmente, por uma questão de tempo, né, não vamos ler aqui esta bela passagem, né, do caminho de Emaús, como eu havia programado, tá certo? Por causa do time, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, né? Vou falar aqui rapidamente, né? Teve uma passagem que ele falou Shalom Aleichem, né? Vou falar essa parte aqui, tá bom? Sefer, vamos ver aqui, espera lá. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Yahushua se apresentou no meio deles e disse-lhes, né? Shalom Aleichem, ou seja, Shalom seja convosco, né? Ou a paz seja convosco, né? A paz seja com vocês. Sefer Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então lhes abriu o binar, né? Procurem, né? O caminho de Emaús, né? Joga no Google. Então lhes abriu o binar entendimento para compreenderem a que tu vinham as escrituras. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Aí foi quando ele fez a Birkat Kohanim, né? A bênção rabínica, ou a bênção dos rabinos, ou também conhecido por bênção araônica, né? Ou bênção arachônica, a bênção de Arão, né? Que é a bênção dos pais, dos rabinos, né? Também mestre para os filhos, inclusive os filhos espirituais, por meio do estendimento das mãos, né? A Birkat Kohanim, Lenesiat Kapaim, Nesiat Kapaim, que é o levantamento das mãos, né? E aí ele falou, né?
יברכך יהו וישמרך, יאר יהו פניו אליך ויחונקה, יישא יהו פניו אליך וישם לך שלום. Que Yahweh lhe abençoe e lhe guarde, que Yahweh faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que Yahweh sobre ti levante o rosto e lhe dê shalom. Né? Aí teve a aliar, né? A ascensão. Concordo escrituralmente, Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 16, 19 a 20 e Atos 1, 9 a 11. Então os levou fora até Betânia e levantando as mãos, os abençoou com esta brahá aqui, a Birkat Kohanim, Lenesiat Kapaim, a bênção rabínica ou a bênção dos rabinos, por meio do estendimento da mão de Moshe, tudo escritural, gente. Quando Moshe estava com as mãos levantadas, nós tínhamos êxito nas batalhas, né? Vitórias. Quando ele ficava cansado, suas mãos baixavam, tínhamos baixas, e aí precisavam as Erranim ou os anciãos irem lá levantar as mãos do nosso querido Moshe Rabbeinu, né, de Moshe, nosso rabino. E depois de o adorarem, né, fala Yahushua, olha só. Então os levou fora até Betânia, né, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao domo, e depois que o adoraram, voltaram com grande júbilo para Jerusalém ou Jerusalém, e estavam continuamente Bebeit Amikdash no templo, bendizendo a Elohim. Ok? Então vamos seguir. Sefer Yahuchanan Amatbil, livro de João Batista, ou livro de João Imersor, também em plena Bissora, 19, 36, 37 e 42. Leiamos. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Também há outra escritura que diz, olharão para aquele que transpassaram, et Akever, Yahushua, o túmulo do Salvador. Concordo escrituralmente, Sefer Matitiahu, o livro de Mateus 27, 57 a 66, Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 15, 42 a 47, e Sefer Luke, livro de Lucas 23, 49 a 56, Shabbat Erehishel Halu Hashanai Erehishel Hadenai Yahweh Elohim, Shabbat Lune Solar, do calendário Lune Solar, do soberano Yahweh Elohim. Ali, pois, por ser Kabbalah Shabbat, recebimento de Shabbat, é Yahudim ou judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Yahushua, né? Sefer Yahuchanan Amatbil, livro de João Batista ou livro de João Imersor, 21. Atekumá, o texto assim dispõe, et Atekumá, a ressurreição, Tekumá, que significa ressurreição, no dia 1 do 2, 1 de Ar, Belaila Aroshi Rhodes, na noite de lua nova ou em noite de lua nova, concorda escrituralmente, Sefer Matitiahu, livro de Mateus 28, 1 a 10, Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 16, 1 a 8, e Sefer Luke, livro de Lucas 24, 1 a 12. Dicotomia holística significa alma e espírito integrais, Nefesh Veruach integrais. A Nefesh Agaf, a alma, o corpo, o ser humano é bidimensional ou possui duas dimensões, corpo e espírito semelhante ao próprio soberano Yahweh Elohim. Ete a Yeshua a Nefesh, a salvação é da alma. Então leiamos. Sefer Yahuchanan, livro de João 21, ou seja, capítulo 20, verso ou versículo 1. Vebeiom Arosh Rodes, e no primeiro dia da semana, Miriam Amigdal, ou Miriam Amigdalet, né? Miriam Amigdal, ou Maria Madalena, foi ao sepulcro, que significa Miriam Amigdal, né? Miriam, a torre, foi ao sepulcro bem cedo, sendo ainda bem escuro, olha, foi ao sepulcro bem cedo, sendo ainda bem escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Quer dizer que não tinha ainda, né, raiado o sol, estava na noite de lua nova, né, ainda
não tinha raiado o sol, né? E a Russo aparece a Miriam Amigdala, Maria Madalena. Sefer Yahuchanan Amatibil, livro de João Batista ou livro de João Imersou, 21, capítulo 20, verso ou versículo 1, né? E aqui no verso 17 tem uma passagem bem curiosa, que ele diz assim: disse-lhe Yahushua, deixa-me de me tocar, pois ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus Ahim, ou irmãos, e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Elohim e vosso Elohim. Yahushua mofiá letalmidim, Yahushua aparece a discípulos, ou aos discípulos, né? Loemuná shel Tomá, a descrença de Tomé, Loemuná shel Tomá, a descrença de Tomé. Gente, aqui ele diz que sobe para o Pai, não é? Porque sobe para o Espírito Santo, tá certo? O Espírito Santo é o nosso Pai, não é? Então Yahushua é o portador da luz, ou seja, o portador do Espírito Santo. Yahushua representa o corpo, não é? O corpo do Eterno. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Concordo escrituralmente, Sefer Luke, livro de Lucas 24, 33 a 43. Então aqui nos... Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, não é? E aqui no verso 22, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, não é? E aqui, Sefer Yahuchanan Amatibil, livro de João Batista, capítulo 20, verso ou versículo 1. Agora vamos para o Sefer Massim Silchim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 20, verso ou versículo 7. Sefer Massim Silchim, livro de Atos dos Rabinos, 27. Rosh Hodes, lua nova, Be Rosh Hodes, em lua nova ou em primeiro dia do mês, Rosh Hodes, lua nova. Be Rosh Hodes, em lua nova ou em primeiro dia de mês, Hag Shavuot, Sameia, feliz festa das semanas aqui na época, etc. Sefer Massim Silchim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 20, verso ou versículo 7. O texto assim dispõe: Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Ahalá Berosh Rodes, a comunhão em lua nova. Leiamos Sefer Massim Silchim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 20, verso ou versículo 7. Beyom Arosh Rodes, no primeiro dia da semana, tendo-nos reunidos a fim de partir, Ahalá, né? Partir o pão, Shaul, né? Ou Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Olha só. No primeiro dia da semana, certo, Rosh Hodes, tendo-nos reunidos a fim de partir a ralar o pão, né? Veja como é dia de Pulhan, adoração, né? É a ralá, né? A comunhão, que a gente faz no Shabat, e havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ora, porque o Shabat só acaba quando ele acaba, certo? O Rosh Hodes ou Lua Nova também, então o seu discurso foi até a meia-noite. Observem, porque é a única adoração, ou digamos assim, que é realizada à noite, tá certo? Fora nas festas, etc. Essa adoração especificamente é feita à noite, que é Rosh Hodes ou Lua Nova. O dia serve para indicar quando será o próximo Shabat. As palavras de Shaul ou Paulo, né,
aos Zerranim, anciãos ou anciões da sinagoga em Éfeso. Baruch Hashem, testificando tanto a Yahudim, judeus, como a gregos, o arrependimento para com Elohim e a emuná beadenen Yahushua, a fé no nosso soberano Yahushua. Cuidai, pois, de vós mesmos e tende todo o rebanho no qual a Ruach HaKodesh, ou Espírito Santo, vos constituiu rabinos, né, para apacentardes a sinagoga de Elohim, né, a Beit Knesset Elohim, ou a Kehillah Elohim, né, a sinagoga de Elohim, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Então, aqui mais uma vez, né, reprisando aqui o Sefer Massian Selichim, livro de Atos dos Rabinos 27, né, que nós fazemos também a Halá, né, Berosh Rodes, em Lua Nova, a comunhão, né, que é o partir do pão, etc, etc, como sempre fazemos, tanto em Shabat como em Lua Nova, como os amados Ahim, Verhaverot, amados irmãos e irmãs, assim bem o sabem, né? Quem me conhece sabe. Então, vamos agora para o Sefer HaKorintiach Aleph, livro de 1 Coríntios 16, 1-4. Leiamos. O texto assim dispõe: Berosh Rodes, em Lua Nova, em primeiro dia de mês, 10% a Korbanot e a Maserot, e as ofertas são os dízimos, né? Hag Shavuot Sameach, feliz festa das semanas, né? A Maminim Shel Yerushalom, os crentes de Jerusalém. Maminim, crentes. Ora, quanto a Maser le Akedoshim, quanto ao dízimo para os santos, fazei vós também o mesmo, que ordenei às Kehilot, ou sinagogas, né? Kehilot Galil, ou as sinagogas de Galileia, 10%, né? Em Rosh Chodesh, Lua Nova, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando, para que se não façam macerote, dízimos, quando eu chegar. Então, aqueles que dizem, né, que não tem Rosh Chodesh, porque está no chamado Novo Testamento, que a bem da verdade é a Brit Hadashah, aliança consertada, aliança renovada, aliança restaurada, que muitos chamam de Nova Aliança, ou Novo Testamento, né, mas está errado, porque esta só tem uma aliança e esta mesma foi consertada, inclusive por meio do anjo da Brit Hadashah, Malach Brit Hadashah, o anjo da aliança consertada, que é Yahushua, o nosso querido rei, o eterno que aqui esteve pessoalmente para nos salvar, pois nós da sinagoga Bet Yahu Elohim acreditamos na Elohut, na Elohimidade de Mashiach. Então, mais uma vez, Sefer HaKorintiach Aleph, livro de 1 Coríntios 16, 2, em Rosh Chodesh, Lua Nova, cada um ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que se não façam macerote, dízimos, né, quando eu chegar. Eles já iam logo guardando. Aonde? Né? Em Lua Nova. E quando tiver chegado, mandarei os que por conta aprovardes para levar o vosso maaser ou korban, leia Rushalom, para levar o vosso dízimo ou oferta a Jerusalém. Mas se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Gente, por favor, mais claro que isso, nem H2O. E aqui, Hag Shavuot Sameach, feliz festa das semanas, a Proectin Shaul, né, os projetos de Shaul, né? Hamlatzot Veberechot, né, recomendações e saudações ou bênçãos, né? Sefer HaKorintiach Aleph, livro de 1 Coríntios 16, 1-4. Mas vamos ler aqui também do 19 ao 24. A Kehilot, ou as sinagogas da Ásia, vos saúdam-vos afetuosamente em Arro, Áquila e Prisca,
com a Kehilá, ou sinagoga que está em sua beit ou casa, porque tem a sinagoga da nossa casa também, né? Baruch Hashem, Kol Ahim, né? Kol Ahim, todos os irmãos vos saúdam, né? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Tá vendo aqui, ó? Não é porque estamos em Brit Hadassah que acabou costumes, né, semíticos do nosso povo, beijo no rosto, não é questão de ser homossexual, gente. Por favor, venhamos e convenhamos, né? Isso é questão de amor. Baruch Hashem, um amor espiritual, pessoal. Esta saudação é de meu próprio punho, Shaul, ou Paulo, né? Ou Saulo. Se alguém não ama Yahweh, seja anátema, maranata. Por favor, o favor imerecido, né, de Adem Yahushua, do soberano Yahushua, seja convosco. O meu amor seja com todos vós, no Messias Yahushua. Vamos seguir. Sefer Colossim, livro de Colossenses 2,16. A Torá Shel Akasherot, a lei da alimentação. Rosh Hodesh, lua nova. A Torot, a Shekerot, as falsas doutrinas, não devem julgar-nos por guardarmos a Keshurut, lei das comidas e bebidas puras, né? As Hagim ou Moedim, né? Rosh Hodesh, lua nova, ou os Shabatot ou Shabbats. Portanto, quais são mesmo as falsas doutrinas? Então, este aqui é o texto que assim dispõe, não é? Então, Sefer Colossim, livro de Colossenses 2,16. 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por guardar a Keshurut, comidas e bebidas puras, nem por guardar a Yamin Shel Amodim, dias das festas, ou dia de festas, ou por guardar as Rosh Hodeshim, luas novas, ou por guardar a Yamin Shel Shabatot, os dias de Shabat. Depois a gente vê aqui a Rovot Shel Abeit, né, os deveres da casa, não é? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então vamos ver aqui, ó, Sefer Colossim, né, livro de Colossenses 2, do 11, 12, 13 e 15, né? Leiamos, vamos ver se dá tempo, né? No qual fostes circuncidados, também com a Brit Milá, a circuncisão feita por mãos, e também feita no coração, a saber, a Brit Milá, a circuncisão de Mashiach, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados, né, pela fé no poder de Elohim, que o ressuscitou dentre os mortos, em Rosh Hodesh, na lua nova, diga-se de passagem. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz de Tamuz, que é a cruz em forma de T, a verdadeira cruz onde o nosso querido mestre Yahushua foi crucificado, né? E aquele mais de 1 milhão que mataram, né? Que dizem que foi na igreja primitiva, mas foram, na realidade, os judeus messiânicos foram em cruz em forma de X, né? Etc. E aí pregavam as pessoas lá, amarravam e queimavam, né? Enterravam profanamente, mataram mais de 1 milhão de Arrudim, notzerinos, judeus messiânicos. É um verdadeiro milagre estarmos aqui hoje e agora, vivos e contando uma história. Ninguém, pois, vos julgue por guardar a Keshurut, comidas e bebidas puras, ou por guardar a Yamin Sel a Moadim, né, dias de festas, ou por guardar a Rosh Hodeshim, luas novas, ou por guardar a Yamin Sel a Shabatot, os dias de Shabat. Então, gente, aqui há uma má interpretação. A gente não deve ser julgado por guardar Shabat, Rosh Hodesh, lua nova, festa.